Seja muito bem-vindo ao podcast da Igreja Verbo da Vida Praia Grande, um lugar de fé, comunhão e conhecimento da Palavra de Deus. Gostaria que você abrisse sua Bíblia, você que trouxe, ou se você puder, se o Matheus puder colocar no telão aí, Tito, lá no final da sua Bíblia tem um livro chamado Tito, é Carta de Paulo a Tito, amém? Tito fica logo depois de 2 Timóteo. Primeiro e 2 Timóteo, vem Tito. Tá bom? Tito, capítulo 2, versículo 11. Tito 2, 11. Tá certo? Eu vou ler aqui, você acompanha aí no telão. Tá certo? Diz assim: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Diga comigo, todos os homens. Amém? Essa graça já se manifestou. A Bíblia diz que ela não vai se manifestar, ela já se manifestou. Amém? Então diga, eu tenho sobre mim uma graça que foi manifesta através de Jesus. Amém? Então ele diz, porquanto a graça de Deus se manifestou salvador a todos os homens. Então, nós que estamos aqui hoje, fomos alcançados por essa graça. A manifestação dessa graça. Amém? Agora, qual o motivo de haver essa graça sobre nós? Tem um propósito. Deus nunca vai colocar algo sobre nós aleatoriamente. Ele nunca vai disponibilizar uma coisa se não tiver um objetivo específico. Tá certo? Estão comigo? Então, qual o motivo dessa graça ter se manifestado? É somente para nós irmos ao céu? Claro que não. Vai nos ajudar a adquirir coisas? Também vai ajudar, mas não é só isso. Então, essa graça se manifesta com vários motivos, várias vertentes. Então, uma graça veio sobre nós, e essa graça, o objetivo primário dela foi nos levar à salvação. Amém? Essa graça veio e nos abriu o nosso entendimento, e nós reconhecemos a Jesus como nosso Senhor. Beleza? Primeiro motivo foi isso. Mas não fica só nisso. A manifestação da graça, ela tem muitas vertentes, muitos propósitos. O primeiro foi a salvação. Mas junto com a salvação vem o quê? Vem a cura, vem a libertação, vem a prosperidade, vem uma série de coisas que nos ajudam a viver melhor. Alguém já viu aqui a expressão, puxa, mas fulano é tão sem graça? Nós já ouvimos, já até falamos isso. Fulano muito sem graça. Pensa na pessoa que não tem graça, ela não tem favor. Graça é um favor de Deus. Então, normalmente quando eu saio do dia a dia, quando eu vou fazer alguma coisa, ontem foi na quarta-feira e quinta, eu saí de casa para fazer algumas coisas. Uma das coisas que eu falei para Deus, eu falei, Senhor, me dá graça diante de tal pessoa. O que é a graça? É um favor. A pessoa, se assim, ou você ouviu aquela expressão, fulano caiu nas graças de Beltrano. Por quê? Ele encontrou um favor daquela pessoa. Tá certo? Então, quando a graça se manifesta, você encontra favor. Você encontra coisas boas para serem ministradas a você por aquela pessoa. Amém? Então aqui, Paulo falando a Tito, ele fala, porquanto a graça se manifestou salvadora a todos os homens. Só que muitos deles não entraram nessa graça ainda. Concorda comigo? Se houvesse entrado, essa igreja estaria cheia de homens hoje. Quantos são perdidos? Quantos não foram ainda com os olhos abertos para uma graça de Deus? A quem cabe levar essa ministração poderosa de graça? Nós, a igreja. Nós homens. Amém? Então ele diz, versículo 12, educando-nos para que, renegadas a piedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança, versículo 13, e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, o qual assim mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Então essa graça agora, ela vai sair de nós, não é bem sair o termo, ela vai passar por nós,
e vai alcançar o perdido que não tem salvação. Então, nós, às vezes, vivemos uma vida tão assim, acelerada, com tudo que temos que resolver, que a questão de você pensar em alcançar alguém fica um pouco de lado. Não que você faça por mal. O dia a dia, o seu cotidiano, às vezes, te aperta tanto que aquilo você passa despercebido. E você vive a sua própria vida. Tá? Mas nós sabemos que não estamos aqui para viver só a nossa própria vida. Amém? Porque tem muita gente indo para o inferno. E nós sabemos a verdade. Nós temos a verdade. E muitas vezes essa verdade fica embutida em nós. E não fazemos isso se manifestar a outras pessoas. Amém? Se você for olhar a sua Bíblia, estamos em Tito, amém? Capítulo 2. Se você for olhar aqui, ó, em 1 Timóteo, no livro anterior, a primeira carta de Timóteo, no capítulo número 1 Timóteo 2, diz assim, 1 Timóteo 2, 1 em diante. Antes de tudo, pois exorto que se use a prática de quê? Súplicas, orações, intercessões, ações de graça em favor de todos os homens. Todos. Não está falando sobre aqueles que nós somente queremos que sejam salvos. É sobre todos eles. Em favor dos reis. Por que Paulo se refere aqui a reis? Porque naquela época não tinha os políticos, eram os reis, eram os governantes. Então ele fala, os reis e de todos que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Senhor, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam o quê? Salvos. Esse é o desejo de Deus. E chegue ao pleno conhecimento da verdade. Então, amados, tem muita gente que está aguardando você falar. Está aguardando nós falarmos. Amém? Nós somos um veículo de salvação. Nós, os filhos de Deus, homens, somos veículos das boas notícias de salvação. O Evangelho nada mais significa do que boas novas de salvação. No dia a dia, na real, como diz uma menininha no Instagram que eu vejo sempre, a Juju Teófilo, vocês conhecem a Juju, né? Alguns aqui conhecem. Ela fala assim, na real. E agora eu vou falar para vocês, na real, nós temos o hábito, dia a dia, de falar de Jesus para as pessoas. Todo dia você fala. Você tem uma oportunidade na fila do banco. Você fala de Jesus para alguém, na fila do mercado, do pão, do açougue. Nós não temos esse hábito. Mas precisamos desenvolver. É preciso. Eu já ganhei muita gente para Jesus, amados, no refeitório de uma empresa. Independente de pregar aqui, isso aqui é um detalhe. A pregação num púlpito é um detalhe, irmãos. É a vida do dia a dia que interessa para Deus. Eu já ganhei pessoas no refeitório da empresa que eu trabalhava, sentava, estava conversando com as pessoas, e daí saía uma salvação. Eu não precisei levar a pessoa no culto. Ela foi salva na mesa do restaurante. Então nós temos que aproveitar as oportunidades. Por quê? Jesus está voltando. E é nossa responsabilidade continuar o ministério de Jesus. Não foi isso que ele fez em Mateus, em Marcos? Ele falou, ide e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Então, essa ordem de Jesus, nós parece que não cumprimos muito bem. Nós fazemos o quê? Nós vivemos a nossa própria vida. E muitas vezes, até em fase da nossa vida, a gente luta contra as coisas do mal para se manter no caminho, para não se desviarem para lá e para cá. Mas esquecemos de levar o ministério de Jesus adiante. Ele veio salvar a humanidade. Agora é nossa responsabilidade continuar salvando a humanidade. É nossa responsabilidade. Às vezes não assumimos essa responsabilidade, mas é. Jesus está no céu, irmão. Quem vai fazer a obra agora é você e eu. É nós. Amém? E não, como eu falei, não significa que temos que estar no púlpito. Não significa que temos que estar com o microfone na mão.
podemos falar com a nossa vida, com a nossa atitude. Amém? Podemos falar numa oportunidade que temos na fila do banco, na fila do mercado, na fila do açougue, qualquer fila que você estiver. Puxe uma conversa com alguém, leve a palavra. Você entendeu? Uma das estratégias mais importantes que eu já percebi é quando você conversar com alguém, oferecer uma oração. Você quer que eu ore por você? Deus vai mudar a sua vida. Você está com problema? Quem é que não tem problema nesse mundo, irmãos? Todo mundo enfrenta alguma situação. Ou na família, ou pessoal. Então nós somos os porta-vozes das boas notícias. Amém? Por quê? A graça está em nós agora. Ele já derramou essa graça. Talvez você não se sinta muito engraçado, cheio de graça. Mas há uma graça sobre você. Há uma graça disponível. E quando você abre a boca e começa a falar, o Espírito Santo vai pegar junto com você. É o que está em Romanos 10, 8. Se não houver quem pregue, como é que a pessoa vai ser salva se não há quem pregue? Paulo está citando o que Isaías falou. Se não houver quem pregue, não haverá salvação. Mas a palavra está em nós. Está em você, está na sua boca, está no seu coração. Que palavra é essa, Roberto? A palavra da fé que nós pregamos. Se com a tua boca confessares a Jesus, em teu coração crer que Deus ressuscitou Jesus dos mortos, será salvo. Porque com o coração se crê e com a língua se confessa. É simples, irmão. É simples. Se nós levarmos a sério a questão da manifestação das boas notícias de salvação, essa igreja aqui, estamos no dia 21 de outubro, não é isso? Se nessa semana, durante a outra semana, você decidir catar alguém pelo colarinho para falar de Jesus e trouxer a pessoa para a igreja, até o final deste ano não vai caber gente aqui. Mas a gente deixa isso muito... Depois eu faço. Deixa Deus dar uma oportunidade. Deus está dando oportunidade, amados. O que mais Deus faz é dar oportunidade, Jason, para nós falarmos do evangelho para alguém. É que a questão é, às vezes nos envolvemos tanto conosco mesmo, que deixamos de lado essa parte. Independente de ter chamado evangelista ou não, isso não depende disso. Depende de você entender que há uma graça sobre você, e essa graça vai ajudar você a falar de Jesus. Vai ajudar você a evangelizar alguém. Vai ajudar você a levar alguém aos pés de Jesus. Você tem tantos recursos. Você pode ajudar essa pessoa com a sua oração, com as suas finanças, com a sua atenção, com o seu apoio emocional na hora. Certo? Cada um de nós aqui tem uma faixa etária. Certo? Então, nossas amizades, dentro daquele raio que nos envolve, nossas amizades. Ele junto com os amigos dele, na idade dele, ele no dele, o Roberto no dele, o senhor com o seu, o Nicolas no dele, o Fernando, o Caio, o Cosme, Luiz, Jason, todos nós temos um leque de amizade, não temos? Todos os nossos amigos, todas as pessoas que conhecemos são salvas. Todo mundo que você conhece é salvo. Então o que falta para nós falar? Falta nós ter disponibilidade, disposição para ter eles e falar. Crie uma oportunidade. Quem aqui lembra do irmão da Sumaara? Qual o nome dele mesmo? Rivaldo. Quantos de vocês já foram lá no Pernambuquinho dar um abraço nele? Quantos de nós já fez isso? Depois que ele parou de vir na igreja? Quantos de nós foi lá? E aí, Rivaldo, pô, não só falta, cara. Dá um abraço, você vai muita falta lá. Gostava de ver você andando na igreja, na unção. Vocês percebem? Então, nós podemos fazer muita coisa. Teve um dia que eu peguei ele e falei, vamos lá no Pernambuquinho comer uma feijoada de araque. Só para encontrar o Rivaldo. Fomos lá, sentamos, abracei ele. Falei, poxa, cara, eu vou falar de você. Não, pastor, eu vou voltar, eu vou para lá. Se todos nós decidimos, cada sábado vai um grupo lá, 2, 3 lá. Vou comer aqui hoje só para te ver. Vim aqui só para te ver e comer também. Como te vejo? Ele vai se sentir constrangido. Sabe por quê? A Bíblia diz que o amor de Cristo nos constrange.
O constrangimento vai ser tanto, ou ele vai parar de trabalhar lá, que o restaurante é dele, da mãe dele, ou ele vai aceitar você, todo mundo lá, cada sábado vai 2, 3, e ele vai voltar. Percebe? Podendo fazer alguma coisa? Você não almoça todo dia? Você não come todo dia? Um sábado ou outro você pega e vai lá. Come junto dele. Fala, vim aqui só porque você está aqui. O cara vai se sentir incomodado, ele vai se sentir valorizado. Nós podemos fazer alguma coisa, irmãos. E eu estou me referindo a alguém que estava aqui, ó, culto após culto. Não estou nem me referindo ao perdido. O Rivaldo, ele está só um pouco afastado. Mas ele não deixou de ser filho de Deus. Amém? O que nós estamos fazendo para ele voltar? Nada. Ou muito pouco. Poderíamos fazer melhor. Diga para o seu irmão assim que está perto de você. Você pode fazer melhor. Amém, Nicolas? Podemos fazer melhor. Quem aqui tinha amizade com o Rivaldo? Amizade legal. Quem tinha? Se eu não tiver, eu te bato. Cunhado dele, pô. Certo? Podemos fazer melhor, gente. Não podemos nos conformar, como Paulo diz em Romanos 12. Não vos conformeis. Não se conforma com o que o diabo está fazendo. Não vos conformeis com esse mundo. O mundo está na mão do cão já. 2 Coríntios 4,4 diz que ele é o príncipe do mundo. Se nós não fizermos nada, nós temos a verdade. Se nós temos a palavra de salvação, a revelação certa, deixamos de fazer o que é com nossos amigos. Se os nossos amigos estão lá meio, digamos assim, meio largado, que dirá o pecador, que você não conhece? Percebe que ele está bem aquém do que deveríamos fazer? Eu não estou chamando a sua atenção, só estou trazendo uma palavra para nos despertar. Como disse, como eu gosto de dizer de vez em quando, eu não sei até quando estarei entre vós. E enquanto estiver, estou falando. Amanhã ou depois, digamos aqui, daqui a 1 mês e meio, 2 meses. O pastor está lá em outro lugar. Poxa, cadê o pastor? Foi pregar para outras pessoas. Seguir o chamado. Ou você acha que eu vou ficar aqui para sempre? Não. Todos nós podemos aqui ter um chamado de Deus no seu espírito e partir para uma nova jornada. Amém? A igreja, amados, ela funciona de diversas formas. Funciona como um pronto-socorro, muitas vezes, para atender quem está ferido, certo? Funciona como uma escola de aprendizado, amém? Para você entender como é que funciona o perfil do desejo do coração de Deus. E nós temos que dar sequência nisso. Às vezes nos acomodamos na igreja. Às vezes nós ficamos muito acomodados aqui tá bom. Irmão, nós temos que arregaçar as mangas e salvar o pecador. Amém? Na época de Jesus, onde é que estavam os milagres? Onde é que estava a unção? Onde é que estava o barulho? Estava dentro do templo ou nas ruas? Nas ruas, irmão. Era na rua que Jesus botava para quebrar. Por quê? Ele sabia quem ele era. Às vezes nos é muito aquém de Jesus, mas nós somos iguais hoje, amados. Ele não declarou que quem cresce nele faria as mesmas obras que ele, e obras maiores fariam, que ele ia para Deus? Então, o que você pode fazer maior que o que Jesus fez? Jesus curou o enfermo, expulsou demônios, ressuscitou mortos. Se ele falou que você podia fazer obras maiores que ele, o que está esperando? Está falado, irmão. Já está falado, já. Pense. Na Bíblia, não tem registrado um dia que Jesus pregou e 3.000 pessoas quase se converteram. Sabia que não tem isso registrado? Porque não aconteceu. Mas quando Pedro pregou, em Atos capítulo 2, se não me engano, ele pregou quase 3.000 pessoas se convertendo num dia só. A Bíblia não registra sobre Jesus isso, mas sobre Pedro registrou. Pedro agarrou a palavra. Aí ele pegou uma outra vez, o número subiu a quase 5.000. Pensa, você pega quase 2.000 pessoas se converter. Percebe? O mundo está carente de salvação. O mundo está carente de Deus. E nós podemos fazer melhor. Se ele ressuscitou morto, se ele curou enfermo, curou cego, curou leproso, curou mudo, mudo falou, o leproso ficou limpo, o surdo ouviu, o morto ressuscitou.
nós podemos fazer alguma coisa melhor. Porque ele falou que a gente podia, amados. Jesus não mentiria para nós. Amém? Então você pode fazer muito mais do que você acha que você pode. Fala de novo. Você pode fazer muito melhor. Você pode, Luiz. Tem muitos amigos que vão buscar por sua causa, rapaz. Amém? É só você amar as pessoas, ser amado ou não. Se contenta que Jesus te ama já, irmão. Já é o top da galáxia já. Não tem mais nada. Amém? Às vezes vivemos muito no emocional. Sabia que uma vida no espírito não tem nada de oscilação nas emoções? As suas emoções estão quietas. Você vive fazendo aquilo que Deus quer que você faça. Irmãos, quando eu falo que Jesus está voltando, está mesmo. Até essa guerra de Israel lá, aponta para a volta de Jesus. Alguém aqui tem ideia do tamanho de Israel? Da nação de Israel? Em detrimento de muitas nações? Como ele falou, é menor que o estado de São Paulo, Israel. Como que ninguém consegue, assim, destruir Israel? Porque Deus está lá, irmão. Promessa de Deus que as nações se juntariam contra Israel. E mesmo assim, Deus estaria no meio deles. É um povo escolhido. Tá certo? Então, meus irmãos, nós precisamos acordar. Nós homens, chefes de família, quem já é e quem vai ser, precisamos acordar para o novo tempo que está chegando. Está comigo? É importante você olhar para Israel, porque Israel, mas é o relógio do mundo. Você quer saber sobre Jesus? Se ele está perto de voltar ou não? Olha para Israel. Israel é o centro do planeta. Porque Jesus era judeu. E ele declarou em João 4, 24, 25, que a salvação vem dos judeus. Ponto final. Então Israel é a menina dos olhos de Deus. Ninguém vai destruir Israel. Jesus voltará com a igreja em Israel. Ele vai voltar lá. No final da batalha do Armagedon. Certo? Naquela região de lá. E a igreja virá com ele. Porque no ato do arrebatamento, aí começa a grande tribulação. Depois dos 7 anos, a igreja vai voltar com Jesus. Amém? Nós vamos voltar. Cremos no arrebatamento. Cremos não só no arrebatamento, mas na segunda vinda de Cristo também. São coisas distintas, tá? Vocês sabem, né? Não vou explicar isso para vocês. Vocês são mais sabedores do que eu disso, tá bom? São PhDs aí na Bíblia, tá certo? Então, haverá o arrebatamento. Depois do arrebatamento, a madeira vai roncar aqui embaixo. Depois dos 7 anos, a gente volta com Jesus para reinar aqui ainda. Sabia que tá ligado, né? Que vai reinar aqui nessa terra, né? Com Jesus, tá certo? Então, irmãos, isso vai acontecer. Não vai demorar muito, irmãos. Se atentem às coisas que estão acontecendo no planeta. Não olha só para a sua vida aqui nessa cidade de Praia Grande. Olha o mundo inteiro que está acontecendo. Há uns meses atrás, eu assisti um vídeo onde havia uma reunião mundial. A maior parte dos líderes mundiais está envolvido, inclusive o Papa. Só não tinha um representante cristão. Você acredita nisso? E ali estava a cúpula do mundo. E o único nome que não foi citado ali foi de Jesus. Por quê? Querem dizer o anticristo, a função dele é tirar a glória, tirar a atenção de Jesus para ele. E o mundo está caminhando para isso, irmãos. Como Jesus falou em Mateus 25, quando você ouvir falar paz, 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 é o início do fim, mas não é o fim ainda. Estamos na iminência de ter guerras aí. Temos a Ucrânia em guerra com a Rússia, agora o Hamas com Israel, um monte de gente a favor, um monte de gente contra. Percebe que o planeta está praticamente em guerra. E aí a gente está dormindo, o bagulho está diante dos nossos olhos e a gente está voando, variando, sem saber o que está acontecendo. Irmãos, temos que acordar. É sério. Jesus vai voltar. E ele está voltando. Não sabemos quanto tempo vai demorar. Mas eu sei que em breve. Tenho convicção. E nós vamos fazer parte
desse momento glorioso do arrebatamento e na volta com a igreja, junto com Jesus, com o seu exército. Então, meus irmãos, é tempo de acordar. Eu, com todo amor e carinho, falo para vocês, é tempo de acordar. Tem muita gente para ouvir o evangelho, tem muita gente para ser salva, tem muitos irmãos nossos que precisam ser restaurados e voltar para os caminhos do Senhor. São filhos, mas eles têm que estar percebidos. Não tem que estar como aquelas 5 virgens nécias. Tem que estar junto com as prudentes. Onde é que está o azeite? Onde é que está o óleo da unção? Sem unção, irmão, o cachimbo caiu. Já era. Você precisa estar na pegada. É isso aí. Tá certo? A palavra que estou trazendo para vocês é simples. Deus mandou despertar vocês para respeito das boas notícias de salvação. Quanto mais você se envolver com isso, menos tempo você vai deixar sua cabeça voando por pensar besteira. Mente vazia é a oficina do diabo. Então, se atente ao que Deus está apontando para o tempo do fim. Estamos no fim? Não, estamos no início do fim. Se você olhar para os acontecimentos mundiais, você vê que muitas coisas aconteceram, que Jesus falou em Mateus 25. Muitas coisas. Algumas poucas coisas ainda vão acontecer. Você sabia que na época de Jesus, Paulo, eles evangelizaram muito, mas hoje, você consegue falar com alguém no Japão imediatamente, numa live? Você fala com o outro lado do mundo. Então o evangelho ele pode ser pregado instantaneamente para todo o planeta, através da internet, através de via satélite. Então não é tão difícil, o mundo inteiro vê Jesus. Eles verão Jesus, independente de onde estiverem, ou fisicamente, ou através das redes sociais, através da internet. Então, irmãos, nós estamos perto do fim, do início do fim, tá bom? Então, é bom de arregaçar as mangas de verdade, amar Jesus e dar o nosso melhor, para não ser pego de surpresa. Amém? Os sinais apontam para isso. Deus quer salvar a humanidade. Deus quer salvar o homem. Se nós que temos essa revelação, que temos esse conhecimento, não fizermos nada, o que Jesus falou? Se nós nos calarmos, quem vai falar? Quem vai falar? Pensa numa pedra falando. Será que Jesus estava doido? Não. Para a pedra falar, porque nós ficamos calados. Olha, você perder para uma pedra, tá ruim o trem, hein? Para você perder para uma pedra, rapaz, é porque está muito ruim. Está muito fraquinho. Então é melhor você abrir a sua boca e falar. Para você não dar lugar a uma pedra falar no seu lugar. Já pensou nisso, não? Pedra fala? Pedra não seja inanimada, irmão. Mas Jesus falou, se você não falar, a pedra vai falar. Olha só. Então é melhor você falar. Para você não ser substituído por uma pedra. Tá certo? Combinado assim? Combinado, Luiz? Tá certo, meu irmão? Temos que abrir a boca e falar. Principalmente aquele quarentenário lá, quando eu vou lá, é tanta gente no meio da rua, o carro não pode nem passar. É mais gente do que não sei o que naquela rua. Domingo, então, amanhã na feira, então, ali é um formigueiro. Que é um bom lugar para falar de Jesus? Naquela feira lá, do rolo lá, domingo, lá do quarentenário. Tem mais gente do que não sei o que ali. Mas a gente muitas vezes vemos as pessoas vivendo, ele indo para o inferno, nem estamos nem aí. Estou preocupado comigo. Mas é hora de despertar e mudar essa visão. Tá certo? Amém? Vamos mudar isso? Vamos começar a mudar? Começar a falar? Começar a evangelizar? Meu irmão, se você tiver que pagar um mico, paga o mico. Ou você acha que todas as pessoas que falam de Jesus na minha vida, todas elas aceitaram Jesus? Claro que não. Eu recebi muito não, mas a pessoa não está falando não para mim, está falando não para Deus. Você não está se promovendo, a mensagem não é sua, de Jesus, então faz o trabalho que tem que ser feito. Quando ele diz as cartas de Paulo,
Faça o seu trabalho cabalmente. Amém? E você vai ter o seu galardão. Você terá a sua recompensa. Você vai receber a sua coroa. Amém, meus amados? Não precisamos estender a ministração simples, curta, porém, eu tenho certeza que ela é eficaz para fazer você fazer o melhor. Amém, amados? Não sei o que vai acontecer comigo sábado que vem. Mas se porventura for possível, eu vou lá no Pernambuquinho. Só para comer uma feijoada de araque lá. Só para falar com o Rivaldo. Ele me vê. Oi, irmão, tô aqui. Certo? Quem puder, do outro sábado, faz a mesma coisa. Vai lá buscar o irmão. Vai lá ajudar ele. Ele precisa da sua ajuda. Ele precisa se sentir valorizado, que Deus o ama. E Deus, ele sabe que Deus o ama. Mas às vezes a pessoa está com os seus próprios pensamentos, a mente deu uma cauterizadinha, mas a palavra, quando chega, ela vai entrar e vai despedaçar todo o jugo que está sobre a vida dele. E vamos ouvir a voz do Espírito Santo falar de Jesus para as pessoas. Amém, meus amados? Você pode ficar de pé comigo? Quem puder dar uma tocada lá, agradeço. Amém?